Esta campanha é especificamente para esta congregação aqui, não é para o campo, é para esta congregação. Os irmãos vão entender. Se nós formos fazer, tem um teólogo aqui, presbítero Marcelo, se nós entendemos a etimologia ou a origem do nome Eclesiastes, logo nós vamos entender que eclésia em grego quer dizer igreja ou templo onde se ajuntam. Para entender a palavra igreja em grego é eclésia, mas se você for entender ela em hebraico, a palavra é totalmente diferente e significa ekaléu, também é igreja. Só que a diferença de eclésia para ekaléu é o seguinte: eclésia significa templo, parede, local onde se ajuntam, onde tem culto. Já ekaléu quer dizer assembleia ou ajuntamento ou congregação, também é igreja. E a palavra ekaléu, na raiz da sua palavra, quer dizer chamados para fora. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você tem aí uma comparação com Eclésia e Eclesiastes. Só que aqui, todos que estamos assentados aqui, nós temos um ministério eclesiástico, que quer dizer o quê? Esse ministério eclesiástico é alguém que representa a eclésia de Deus, alguém que representa a igreja de Deus. Logo, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito especificamente para a igreja, para aqueles que estão juntos, aqueles que estão congregados ou aqueles que se ajuntam em um determinado lugar. Então já entendemos quem escreveu e para quem escreveu. Eclesiastes foi dito ou foi escrito por um pregador da palavra do Senhor. Por quê? Eclesiastes quer dizer o livro segundo escreveu o pregador Salomão. Logo, isto é uma pregação para a igreja, uma mensagem para a igreja. Agora já entendemos as duas primeiras partes e já temos as duas primeiras respostas. Vamos entender a terceira pergunta: para quem, ou melhor, por que escreveu? Visto que esse livro aqui não é conhecido pelo livro da sabedoria de Salomão. O livro da sabedoria de Salomão é o livro de Provérbios, onde ele coloca ali em prática toda a sabedoria que o Senhor lhe deu. O livro de Cantares de Salomão nada mais é de uma carta mais linda que um homem apaixonado poderia escrever. Trata-se de uma carta de amor. Então entendemos aqui primeiro quem escreveu Eclesiastes, para quem escreveu e por que escreveu. Agora entramos no versículo, ou melhor, no capítulo de número 11. Nós temos aqui um texto, como eu disse e repito pela segunda vez, um dos textos mais complexos de ser entendido. Por quê? Se você pega um pão físico e lançar sobre as águas, dentro de pouquíssimo tempo esse pão ele vai se acabar, ele vai molhar, ele vai inchar e vai se desgastar, vai se dissolver ou vai se decompor. Então nós temos aqui um texto ou uma palavra espiritual. Quando diz lança o teu pão sobre as águas, logo está dizendo que a voz não vai aguentar muito tempo, mas vamos lá. Quando está escrito aqui, lança o teu pão sobre as águas, você logo se diz, ou você se pergunta e diz ao Senhor, aos seus irmãos, dizendo: o que quer dizer esta palavra? A palavra ou o tema da campanha é conquistando, entendendo o propósito para conquistar, colher em 2024. Entenda, eu disse que este título, essa campanha é para esta igreja. Os irmãos vão entender. Lendo este versículo, nós temos aqui uma das leis, está escrito ou está representando uma das leis que disse Moisés no livro do Êxodo, dizendo: olho por olho, dente por dente. Aí você me diz o que tem a ver uma coisa com a outra. Agora nós vamos entrar de fato na mensagem. Quando diz lança o teu pão sobre as águas,
ali está falando de um investimento, ou está falando de um ajuntamento, ou está falando de ajudar. Logo, se você entender toda a renda per capita, todo o dinheiro, ou tudo que o povo de Israel arrecadava, a fonte de renda e de vida de Israel, ela vinha simplesmente de duas coisas: a agricultura e a caça. Logo, quem morava em Israel, ou quem estava em Israel, ou quem era israelita, entendia muito bem dessas duas coisas: pesca e caça. Só que Deus, ele não precisa de um tempo ou de algo favorável para que ele venha fazer as suas coisas. Se você observar, no primeiro versículo está dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Primeiro ponto. Segundo ponto: depois de muitos dias o achará. Versículo 2: porque terás para dividir com 7, quem sabe até com 8. Versículo 3 nos dá uma lição: se você observar as nuvens cheias, você não vai semear a sua semente. Se você observar ou tentar entender o vento, de onde ele nasce e aonde ele para, você não vai semear a semente. Se você olhar para os céus e observar que o sol está escaldante sobre a terra, você não vai semear a semente. Se você olhar para as suas próprias forças, você não vai semear a semente. Se você olhar para o clima que está no momento que a semente está nas tuas mãos, você não vai semear a semente. Aí você me pergunta: o que isso quer dizer? Para fazer o pão, primeiro tem que plantar o trigo. Para plantar o pão, ou melhor, para ter o pão, primeiro tem que ter a fonte de água. Ou seja, ali está nos dando a receita primeiro para o preparo do pão. Primeiro, você faz um buraco na terra e lança a semente. Da semente vai germinar, vai nascer um pé de trigo. Do pé de trigo você vai colher, e daquele trigo ali você vai fazer o pão. Aí você me pergunta: e mais do que precisa? Você precisa da água, e para ter água, biblicamente falando, tem que cavar poço, senão não tem água para preparar o pão. Talvez você não entendeu, por isso não deu glória. Esta igreja aqui nada mais é porque aqueles que estão cavando poço para ter água, nada mais é porque uma plantação de trigo para germinar, para ter o pão e alimentar este bairro. Aí você me pergunta: irmão, me explica melhor. Esta passagem não poderia estar em outro livro a não ser o livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Aí você me diz: eu não estou entendendo. Você vai entender agora. O Senhor plantou esta igreja nessa localidade para alimentar e não para deixar passar fome, para saciar a sede e não deixar morrer de sede. Aí você me diz: irmão, o que eu faço aqui? Livro do profeta Joel está dizendo: a seara está madura, mas poucos são os ceseiros. A seara está aí e já está madura, e a pergunta que eu faço é: cadê os ceifeiros para colher? Agora entenda. Se você observar, existe nesse mesmo texto, versículos que fala que você vai entender como se é o seu ministério. Você vai entender. Muitas das vezes nós que temos a nossa casa, temos a nossa família, e muitas das vezes temos a fartura dentro do nosso lar, graças a Deus, para isso que nós corremos atrás, ou melhor, corremos na frente, né? Porque hoje, até para correr atrás está difícil. Você correr atrás, você não chega nunca mais. Ou corre do lado, ou corre na frente, porque a Bíblia diz que a bênção seguirá aqueles que crerem. Então, se você observar aqui, o pão é lançado sobre as águas por um, mas esse mesmo pão que é lançado por um, ele vai servir para alimentar 7, ou até mesmo 8. Aí você me pergunta: irmão, como que será isso? Você entenda o seguinte:
no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O Senhor nos dá ali uma lição absurda do que é crescimento, do que é multiplicação. A Bíblia diz que havia ali um menino, um jovem, uma criança, que ardeu dentro do seu peito, dentro do seu interior, de fazer a obra de Deus. Porque o ministério de Jesus ele estava sendo notório, se tornando notório, estava crescendo dentro daquela cercania. E muitos queriam entender como que aquele ministério cresceu tão rápido, absurdamente, de multidões está seguindo aquele pregador. A Bíblia diz que aonde Jesus andava, onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia, e muitos diziam: Senhor, queremos estar ao seu lado. Mas dentro de uma casa estava uma jovem com a sua mãe, e ela olhou para o menino, ele muito afoito, querendo sair, estava com cesto. A mãe pergunta: o que é que você tem aí? Ele disse: mamãe, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, e eu quero levar e entregar nas mãos de Jesus, porque ele sabe o que vai fazer com isso. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus pega aquele pão, aquele peixe, e fabrica o primeiro sanduíche da história, pão e peixe, e alimenta aquela multidão. A mesma Bíblia diz que os discípulos estavam com o Senhor, estavam todos preocupados, e olha para o mestre e diz: Senhor, uma grande multidão nos acompanha, e eu tenho visto no semblante deles que eles estão com fome. O que nós poderemos fazer, Senhor? Jesus disse: alimente-os, alimente eles. E aí os discípulos disseram: Senhor, como nós podemos fazer tal coisa, se não temos com que alimentá-lo? Jesus disse: não precisa fazer nada, pegue uma oferta, aí vai na padaria, compre pão e traga aqui. Poucos pães chegaram na mão dele, ele multiplicou o pão, alimentou aquela multidão. A mesma Bíblia diz que Jesus disse: eu sou um pão vivo que desceu do céu. Aí você me pergunta o que tem a ver essas passagens bíblicas. Livro do Êxodo, capítulo 24, se não me falha a memória, versículo de número 25. A Bíblia diz assim: ó, servi ao Senhor e Ele multiplicará, ou te dará o pão e também te dará a água. Aqui nada mais está dizendo que o Senhor não vai deixar faltar o pão na sua casa. Uma certa vez, uma viúva estava com um bolo de farinha e um pouco de azeite para ela e o filho dela, fazer um pouco de pão para comer e morrer. Chega o profeta e pergunta: o que você está fazendo aí? Ela disse: eu estou apanhando lenha, porque eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um pão sem fermento mesmo, para que meu filho comamos e morramos. Ele disse: primeiro faça para o profeta e depois faça para você comer. A mesma Bíblia diz, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, houve uma guerra em Israel entre os profetas de Baal, os profetas de Azera, Acabe e Jezabel, contra o profeta Elias. Elias disse: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, e agora, Senhor? A Bíblia diz que Elias saiu, se escondeu dentro da caverna. Elias disse: Senhor, eu morro aqui, mas não dou o prazer de Jezabel e Acabe tirarem a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor falou: diz mais, Deus, fale mais. Ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso com a tua palavra, prego a tua palavra, confronto as heresias, a idolatria e também a mentira e a imoralidade. Mas Jezabel quis me matar, eu escapei, agora estou aqui. Eu estou aqui porque ninguém mais sobrou. O Senhor disse: está enganado, Elias. Existe ainda 7.000 joelhos que não se dobraram perante os profetas de Baal. Aí Elias disse: Senhor, eu vou dormir. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor envia um anjo e diz: Elias, abre a boca, coma pão e beba água, porque nu e comprido ainda é o seu caminho. A mesma Bíblia Sagrada nos diz que o povo do Senhor estava no deserto, prestes a morrer. Aí o Senhor olha do céu para a terra. Aleluia! De fome não vai morrer, desce maná do céu e alimenta. Aleluia! A mesma Bíblia diz que Marta e Maria estavam
suportar o processo para viver o propósito, porque não vive o propósito quem não entende o seu processo. A Bíblia Sagrada nos diz, irmão, que o profeta Eliseu estava lá no mato cuidando da junta de boi, e o Senhor disse: Elias, vai lá, unge Jeú como rei, unge Eliseu como profeta em seu lugar. Aí você me diz, irmão, você estava falando de pão de peixe, agora está falando de Eliseu. Eu não estou entendendo mais nada, você vai entender. A Bíblia Sagrada nos diz que Eliseu pegou toda a sua junta de boi, matou, jogou na churrasqueira e disse: tem churrasco para quem quiser comer. Aí você me diz o que tem isso a ver. Eliseu, ele entendeu o seu propósito, ele entendeu que para viver o propósito tem que passar pelo processo. Aí você me diz, irmão, você disse tanta coisa, algumas eu entendi e as outras eu não entendi. A Bíblia nos diz o seguinte: aquele que crê, comerás o melhor dessa terra. A mesma Bíblia nos diz que terás para dar e de ninguém tomarás emprestado. Foi dito na noite de hoje, meu amado irmão, aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha para o processo. O Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 30, se minha memória não me engana, a Bíblia diz que o Senhor tinha acabado de ensinar a oração do Pai Nosso, e ele diz: por quê estás preocupado, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pastor? Miqueias, são todos amigos e até falha às vezes. E Jesus disse: buscai todas essas coisas, mas tudo isso os gentios procuram. Olhai os lírios dos campos, eles não semeiam e nem cegam, nem mesmo Salomão, com a sua riqueza, viveu como um deles. Ou seja, o Senhor cuida e não tem jeito. Entenda o seguinte, irmão: hoje é noite de você lançar o teu pão sobre as águas. Hoje é noite de você entender o seu processo para viver o propósito. Hoje é noite de você entender que você tem que semear para depois colher. Houve um dia que a igreja de Corinto estava dividida. Uns diziam: eu sou de Paulo, os outros diziam: eu sou de Apolo, os outros diziam: eu sou de crescimento. Ele não vai sozinho, ou vai no motor, ou vai na vela soprando pelo vento. Dizer, ele vai sim soprar o nome nessa igreja, e muitos entenderão que aqui é o celeiro do céu para alimentar este bairro. Eu não sei quem faz parte dessa igreja, só quem é membro aqui levanta a mão, as duas mãos, por favor, as duas mãos, por favor. Eu quero profetizar com a ousadia do céu que o Senhor coloca agora autoridade nessas mãos, autoridade nesses lábios, autoridade nessa mente, autoridade no coração. E só quem recebe, abre a tua boca agora e glorifique, e glorifica, e glorifique ao eterno Deus. Só que Deus se glória da glória, só que Deus aleluia da aleluia. Se você há muito tempo não fala em línguas estranhas, agora é a noite de você sentir e receber o que o Senhor está mandando para a tua vida nesta hora. Aleluia! Só quem recebe, irmão, só quem recebe, porque muitos não entendem, presbítero Marcelo, muitos não entendem que o Senhor está marcando essa nossa geração. Muitos até disseram que essa geração é uma geração falida, que essa geração é uma geração morta, que essa é uma geração que não produz mais nada.
Mas a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor não mudou. A tua palavra não mudou. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 10, se não me engano, está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você tem que entender o seguinte: você tem que entender o teu chamado, você tem que entender o teu propósito, você tem que entender que quando você dobra o joelho no chão, o crente mais fraquinho que está aqui dentro nessa noite, ele é mais forte do que qualquer demônio que está lá fora. O Senhor conta com você, o Senhor conta com a tua vida, o Senhor conta com o teu chamado. E tem mais: o teu ministério, ele não foi uma escolha humana, o teu ministério não foi uma escolha própria. Então faz o seguinte agora: lança o teu pão sobre as águas,